Dei um abraço, nunca nem dei um beijo. Só que nesse dia eu perdi a cabeça e coloquei o lacre nela e não sabia o que fazer mais. Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro, analista de comportamento, e hoje vamos falar do caso Raíssa Suelen. Raíssa, natural da Bahia, foi Miss e mudou-se para Curitiba atrás de uma melhor oportunidade. Ela era uma jovem ambiciosa de 23 anos e encontrou seu fim por Marcelo Alves dos Santos, que confessou ter dado fim à vida da Miss por não ter sido correspondido amorosamente. Os detalhes desse caso são grotescos, inclusive o filho de Marcelo Alves dos Santos, que é humorista, fazia shows de stand-up, ele está sendo acusado também de cumplicidade na ocultação do cadáver da moça. Nós vamos acompanhar no vídeo de hoje uma análise completa do depoimento do acusado e também da entrevista que deu o filho que está sendo acusado de cumplicidade. Fique comigo, você vai se surpreender nesse vídeo. Vamos começar já direto analisando o depoimento de Marcelo Alves dos Santos. Só para você ficar sabendo, ele era amigo da família. Ele conhece Raíssa desde a infância e alimentava por ela um sentimento. Na verdade, ele mentiu para Raíssa para atraí-la para essa cidade, dizendo que havia uma oportunidade de emprego em Sorocaba. Fato que foi desmentido por ele mesmo no caminho e, segundo ele, ao revelar seus sentimentos por ela, ela o teria ofendido e isso teria sido gatilho para que ele cometesse essa violência. Portanto, nós vamos analisar aqui, fique atento para traços de bandeira vermelha, incongruência no depoimento dele. Vou soltar aqui para nós. Me declarei para ela, eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. E eu me declarei para você, estou me declarando agora. E eu quero ficar com você. E quando eu falei isso, ela falou, você é mentiroso, você disse que tinha emprego em São Paulo, disse que ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto. Muito bem, pessoal, a primeira bandeira vermelha aqui que eu vou levantar é o seguinte, ó, repare que ele, muitas vezes, ele fica de cabeça baixa. Ficar de cabeça baixa em si não é um grande problema, você pode abaixar a cabeça para pensar, você pode abaixar a cabeça porque está com vergonha, pode abaixar a cabeça porque está tentando lembrar de alguma coisa. No caso dele aqui, o que acontece? Existem outros sinais, como, por exemplo, ele colocar a mão no rosto. Eu ia para São Paulo, você está mentindo. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? Percebe? Esse toque aqui no rosto é, junto com o olhar para baixo, é que é o problema. O que acontece? Você pode tocar a mão no rosto, sim, porque alguma coisa passou um bicho, sei lá, ou deu uma coceira, é verdade. Porém, duvido que isso tenha acontecido nesse caso. Então, a junção desses dois fatores leva a crer que ele possivelmente está escondendo alguma informação. O seu corpo, ele dá sinais, ele fica tenso, e o autotoque, quando você costuma se tocar, é um indicativo de que você está com a tensão muito alta e está buscando esconder alguma coisa. Um outro detalhe é que olhar para baixo, no caso, junto com esses outros sinais, pode significar que ele, mais uma vez, está ocultando informações. Por quê? Porque evita o contato visual. Quando você não está falando a verdade, evitar o contato visual é uma estratégia muito comum. Tanto é, perceba que ele olha para o vago, ele olha para qualquer lado, menos diretamente para a pessoa que está tomando o depoimento dele. E juntamente com esse autotoque é uma bandeira vermelha. Mais uma vez, não há sinal de mentira, mas existem algumas incongruências. O corpo fala uma coisa e ele diz outra. Vamos seguir. Começou a gritar alto e eu fiquei com muito ódio, sabe? Muita raiva e perdi a cabeça. Eu nunca toquei na Raíssa. Vamos lá, quando ele fala que ficou com muito ódio, muita raiva e perdeu a cabeça,
Pode ser que ele tenha tido essa emoção no passado, mas geralmente quando você revisita essas ofensas, é natural que o seu corpo dê algum sinal de raiva. E no caso aqui, ele não deu. Então vamos passar novamente. E eu fiquei com muito ódio, sabe? Muita raiva e perdi a cabeça. Fiquei com muito ódio, muita raiva e perdi a cabeça. Tudo bem que ele pode estar atônito, pode ser que ele esteja cansado de prestar depoimento, enfim, vai saber o que se passa na verdade. Porém, o fato é que ao revisitar as ofensas, ele não demonstra raiva. É importante que quando a gente faz uma análise dessas, a gente fique atento também ao que não está mostrando, não é? Porque, em geral, se você revisita uma situação em que alguém te ofendeu, você vai demonstrar algum sentimento como raiva que ele está narrando. O que eu estou dizendo não é congruente o que ele fala com o que o corpo dele fala. Eu nunca toquei na Raíssa, nunca nem dei um abraço, nunca nem dei um beijo. Só que nesse dia eu perdi a cabeça e coloquei o lacre nela e não sabia o que fazer mais. Quando eu voltei pro corpo, daí eu fiz um processo bem rápido, né? Tinha uma lona lá, enrolei ela e comecei a passar umas fitas. E coloquei passar umas fitas em volta do... Fiz um embrulho, né? No corpo todo. No corpo todo. Depois... Olha só, pessoal, um sinal importante aqui. Eu vou voltar aqui, ele narrando como ele fez depois que havia cometido o ato. E veja só que interessante, repare na posição da cabeça dele. Né? Tinha uma lona lá, enrolei ela e comecei a passar umas fitas. E coloquei passar umas fitas em volta do... Fiz um embrulho, né? No corpo todo. No corpo todo. Corpo todo. Quando ele fala no corpo todo, perceba que a cabeça dele vai para trás. O que significa? Quando você coloca a cabeça para trás, é um sinal de satisfação. É um sinal de que você está superior. Então, imagina, quando você vai olhar alguém de cima para baixo, você levanta a cabeça e faz assim. Percebe? Então, esse movimento aqui é um sinal de soberba, é um sinal de superioridade. Então, no caso dele aqui, a gente pode interpretar como uma certa satisfação. Então, pode ser mais uma bandeira vermelha aí para a nossa análise. Voltei para casa, coloquei de ré e eu coloquei o corpo dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala, coloquei um pano branco, preto em cima. Uma coisa me chamou a atenção, só um momentinho, vou voltar aqui para a gente ver de novo. O dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala. Nesse momento aqui, ele faz uma expressão de felicidade, uma microexpressão de felicidade. É como se fosse, se ele estivesse lembrando de algo que trouxesse satisfação a ele. Por que eu digo isso? É só pela boca? Não, não é só pela boca, mas aqui o canto dos olhos, eu vou deixar para você um comparativo aqui na tela, para você olhar. O sorriso genuíno, ele é também com os olhos. Então a pessoa, geralmente, quando lembra de algo feliz, ou algo que traga satisfação, ela pode rir com os olhos. Os olhos eles ficam mais cintilantes, mais apertadinhos aqui na lateral exterior, juntamente com o lábio, isso é uma bandeira vermelha também. Isso que ele está narrando um fato horrendo, né? Na verdade, ele está narrando quando ele colocou o corpo da menina dentro do carro. Então, mais uma bandeira vermelha aqui no depoimento dele. Coloquei um pano branco, preto em cima e saí. O Johnny foi com o senhor? Ele foi comigo. Foi. Ele foi dirigindo. Eu falei, Johnny, me deixa aqui em tal lugar e vai embora. E aí perceba nesse frame aqui, pessoal, que ele tem um olhar bem vago, um semblante frio, não demonstra emoção a falar. E aí me chama uma atenção da seguinte forma, né? Se ele está dizendo que foi um crime passional, que ele agiu no calor da emoção, é muito natural que ele estivesse mais desesperado ou mais emocionalmente desestabilizado. Eu sei que se passaram vários dias, ela ficou desaparecida 7 dias e só depois ele se entregou. Porém, mesmo assim, quando você age no calor da emoção, primeiro que você não deixaria o corpo escondido 7 dias. E segundo é que ele demonstra muito pouca emoção, muito pouco arrependimento, ele tem um olhar frio e distante. Isso também a gente pode considerar uma bandeira vermelha.
Daí eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Eu mandei uma mensagem pro meu filho, menti para ele, né? Falei, tem um almoço aqui, que ele roda Uber e come fora, né? Se você quiser vir para cá almoçar. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa que ele já conhece, né? Aí ele voltou. Quando ele voltou, eu tinha coberto ela. Não, mas antes disso, quando eu voltei pro corpo, daí eu fiz um processo bem rápido, né? Tinha uma lona lá, enrolei ela e comecei a passar umas fitas. Entendeu? Lona de que cor? A lona azul. E coloquei, passar umas fitas em volta do... Fiz um embrulho, né? Do corpo todo? Do corpo todo. E aí, quando meu filho chegou, eu falei, fiz uma besteira, fiz uma na minha vida, cara. Aí ele falou, o que foi? Aí eu mostrei assim no canto, ele falou, o que é isso? Eu mostrei um pouco assim, aí ele se desesperou. Vamos lá, aqui pela primeira vez ele demonstra um certo medo, ele dá uma expressão de medo, aqui eu vou mostrar pra vocês. Ele falou, o que é isso? Eu mostrei um pouco assim, aí ele se desesperou. Aqui, ó, nessa parte, quando ele fala se desesperou, essa aqui é uma microexpressão de medo, ele pode ter tido medo por estar falando do filho, mas enfim, nesse momento aqui ele deu alguma expressão de medo. Que eu destruí com a minha vida, por que eu tinha feito isso, entrou em desespero lá, e eu não tinha mais o que fazer. E aí, a partir disso, o que aconteceu com o corpo? O senhor então não chamou socorro? Não. Porque já estava em óbito, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, fica no quarto ali, cara, eu vou tentar resolver esse problema. Ele falou, mas não tem jeito mais, o que o senhor fez foi muito grave. Aí ele foi lá pro quarto chorando e eu coloquei ela no carro, entrei de ré, coloquei ela no carro. Que carro que é? Um Captiva, não era meu, era emprestado por um amigo meu. Esse carro tá com o senhor ainda ou não? Não, eu devolvi no mesmo dia. Quem que é o amigo? É, E o por que ele emprestou o carro pro senhor? ele sempre presta, né? Tem uma relação de irmão, né? Ele comigo, com meu filho também. Vamos lá, tem uma relação de irmão, ele comigo, com meu filho também. Aqui, na verdade, eu não sei o que pode ser, mas fato é que quando você comprime os lábios assim, é porque você não confia 100% nessa informação. Só para você entender melhor, a questão toda é a seguinte: se houve premeditação ou não. E aí, uma das coisas que está sendo levantada pela polícia é que ele pediu o carro emprestado um dia antes de cometer o crime. Então, se ele alega que foi no calor da emoção, para que ele estaria todo preparado? Por que ele teria lonas prontas? Por que ele teria engasga-gatos, ferramentas e também teria pedido o carro emprestado? Então, nesse momento aqui que ele fala do carro emprestado, ele faz essa junção labial, né, que você pode perceber aí no frame. Né, dessa forma assim, significa que você não está confiando muito naquilo que você está falando. Mais uma bandeira vermelha. Agora há pouco ele deu uma respiração profunda, mas isso a gente não pode muito julgar. Por quê? Porque pode ser um alívio de tensão, pode ser para ganhar tempo, pode ser mil coisas. E não há outros elementos para a gente trazer para análise nesse momento. Mas aqui ele está desconfortável passando essa informação do carro emprestado. Tá, aí o senhor pegou, colocou o corpo no porta-mala da Captiva e... Não, antes de colocar o carro na Captiva, eu saí e fui jogar fora as coisas dela. O senhor jogou? Porta-mala. As roupas, tudo? E o senhor jogou aonde as coisas dela? Joguei num terreno baldio. Perto lá da casa do senhor? Perto. A mala, tudo? Tudo. E a jaqueta dela, que tava? Também.
Olha só, pessoal, mais uma bandeira vermelha aqui, que é o seguinte, ó, quando a interrogadora, perdão, quando a delegada pergunta para ele aqui, e a jaqueta, ele faz um sinal de sorriso, ele dá um sorriso lateral, unilateral, um sorriso de contentamento com o lado direito da boca. Vou passar de novo para vocês aqui, ó. E a jaqueta dela, que tava? Também. Olha só o canto direito da boca também. E perceba que os olhos acompanham o movimento do sorriso, né? É como se ele estivesse lembrando-se de algo que o traz satisfação. Né? Eu não posso dizer que é do crime em si, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça dele, mas que é tudo muito suspeito, é muito suspeito de fato aqui no depoimento dele. Só ficou com a roupa dele. E o enforca-gato, o senhor já tinha tirado do pescoço dela? Sim. E esse enforca-gato? Eu joguei também. Jogou junto com as coisas? Nesse terreno? Se não me engano, eu joguei... não lembro. Eu coloquei tudo junto. Uhum. Vamos lá, mais uma incongruência aqui no caso dele. Quando a delegada pergunta sobre o enforca-gato, engasga-gato é uma coisa de plástico que você coloca geralmente para apertar alguma superfície. Você já deve ter visto aí onde você mora, mas é o seguinte, quando ela pergunta sobre isso, ele demora demais olhando para baixo, mais uma vez. E quando isso acontece, em geral, ele está ou tentando inventar uma história, ou tentando lembrar de alguma coisa. Enfim, essa demora demasiada, por que é incongruente? Porque em todas as outras perguntas, ele consegue replicar e consegue responder com riqueza de detalhes e bem mais rápido. Pode ser que ele realmente não se lembre, mas, de toda forma, é suspeito. Não lembro, eu coloquei tudo junto. Uhum. Sacola. Tá. E aí? O senhor foi lá, jogou as coisas nesse terreno, voltou, colocou o carro na garagem? Eu voltei para casa, coloquei de ré e eu coloquei o corpo dela sozinho, né? Coloquei no porta-mala, coloquei um pano branco, preto em cima e saí. O Johnny foi com o senhor? Ele foi comigo. Foi. Ele foi dirigindo. Eu falei, Johnny, me deixa aqui em tal lugar e vai embora, cara. Aí ele foi comigo, paramos num lugar lá em Araucária. Eu desci, peguei e ele foi embora. Colocou o pano preto em cima e o Johnny foi dirigindo, então. E eu fui com a enxada lá, cavando lá. Já era noite. Já era noite? Que horas que era? Tava anoitecendo, ia dar umas 18 horas. Tá, e... Vamos lá, aqui é interessante que é o seguinte, ó, me parece que aqui ele fala a verdade, tá? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque há mais contato visual, né? Essa é a primeira coisa. E quando há contato visual, significa que você está realmente acreditando naquilo que você está dizendo. E o segundo é essa respiração profunda depois da fala. Então é como se ele tivesse aliviado por aquilo ter saído, percebe? Então isso aqui é uma bandeira vermelha interessante aqui. Me parece que aqui realmente ele conta a verdade. Estava anoitecendo, ia dar umas 18 horas. Tá, e esse lugar em Araucária, o senhor conhecia já? O que é esse lugar? A gente conhecia, que a gente... Perceba o olhar dele quando eu falo para você que nesses casos ele está contando a verdade, é porque ele olha diretamente para a delegada, com quem está falando com ele, ele olha diretamente. Então essas informações são seguras, né, digamos assim. Ele faz entrega, né? Entrega de gás, né? Existe entrega, a gente leva por lá. E esse lugar é um endereço? É perto de alguma coisa? É perto de uma empresa, só que é bem deserto assim. Empresa do quê? Eu não lembro. Mas o senhor está disposto a levar nós até lá? Sim. Agora você vai ver um trecho de uma entrevista que deu o filho do Marcelo Alves dos Santos, o humorista acusado do crime contra a Miss.
E aí ele acabou sendo libertado após pagamento de fiança, ele admitiu que dirigiu para o pai, e agora nós vamos conferir esses detalhes da entrevista com o filho do humorista. Vamos lá. Johnny, Dr. Caio Percival, Johnny, a gente tem pouco tempo para a gente poder entender. Você é motoboy, estava fazendo entrega no dia em que a Raíssa é morta. Seu pai te chama para ir na tua casa, diz, filho, vem almoçar, você consegue chegar lá e já encontra o teu pai nervoso. E o teu pai diz que a Raíssa está morta. Aí ele aponta pro quarto. E o que você encontra? Quando eu chego em casa, que eu me deparo com aquela situação, ele me pedindo só para não me desesperar. Não se desespera, não se desespera. E eu fui para casa para almoçar. Eu esperava encontrar um almoço. E quando ele fala não se desespera, eu comecei a perceber que tinha algo estranho. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, dizer para vocês que o contato visual é completamente diferente. Percebe que ele olha muitas vezes para baixo, sim, buscando informações, mas em geral ele está olhando diretamente para o repórter. Outra coisa é a postura peito aberto, né? Percebe que as mãos dele estão aqui na altura da cintura, mais ou menos fazendo assim. Ele está assim com as mãos e significa que ele deixa, então, o eu aberto. Então, essa é uma linguagem corporal de quem pretende, pelo menos, dizer a verdade, né? Vamos lá. E esperei ele rir. Eu falei, pai, o que aconteceu? O que é que tá acontecendo? Fala. E ele estava muito desesperado, sem saber o que fazer. E ele falou, a Raíssa. Só que fazia algum tempo que a gente já não tinha contato, eu e a Raíssa. Sabia que eles tinham contato, mas eu não sabia. E aí você encontra a Raíssa já morta no quarto do seu pai, é isso? Isso. Eu pergunto pra ele, o que tem a Raíssa? Aí é onde que ele fala, faleceu. Eu perguntei, como assim faleceu, pai? E daí me subiu um tremor, né? Comecei a me desesperar e perguntei aonde. E ele apontou para o quarto. Quando eu fui até o quarto, eu abri a porta do quarto e ela já estava deparada já em cima da cama, já estava coberta. Já estava com o saco plástico, tudo aquilo e com o rosto coberto. O porquê que você resolve ajudar o seu pai no transporte do corpo? No momento de desespero, por amor e compaixão ao meu pai, eu sei que eu errei, não estou aqui para justificar o meu erro, mas para assumir ele. Mas foi por pura compaixão, por amor, na hora do desespero. Eu nunca cometi um crime, ele nunca tinha cometido um crime, mas falando por mim, eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer e naquele momento, no calor da emoção, eu dirigi o carro. Vamos lá, pessoal. Aqui me soou até uma resposta meio pronta, tá? Eu digo para você pelo estilo de retórica do rapaz, né? Ele me pareceu um pouco artificial, mas não quer dizer que isso não seja de verdade o sentimento dele. Mais uma vez, contato visual, outra coisa que você pode perceber, eu sei que o take não pega ele todo aqui, mas muitas vezes você consegue ver a mão dele se movimentando. O que acontece? Quando a mão se movimenta ao mesmo tempo que você fala, ou seja, ela complementa a sua fala, a chance disso ser verdade é maior, tá? Então esse é um ponto positivo aqui na análise do rapaz. Vamos lá. Quando você vê o corpo da Raíssa, você lembra de algum detalhe? Qual que era a imagem que você tem guardada na memória? Qual que é a imagem? A imagem é muito triste, né? Porque a gente não pode desejar isso para exatamente ninguém. Mas o que exatamente você viu? Ela estava já coberta, estava com muito sangue, ferimento? Não, a Raíssa ela já estava totalmente coberta. Você não conseguia ver a pele, nada? Nada. Rosto, nada. Pescoço, nada? Nada, tava totalmente coberto e eu não tive a coragem de realmente mexer ali para ver se é realmente ela. Ele só me falou que era ela, eu acreditei. Quando o seu pai conta o que aconteceu, ele chegou a dizer... Então vamos lá, pessoal. Aqui, vocês estão acostumados a ver os nossos vídeos aqui do canal. Você vai perceber que ele dá uma levantadinha aqui no rosto, tá? O que seria análogo à expressão de desprezo. Mas eu vou explicar para vocês por que não é desprezo, tá? Só me falou que era ela, eu acreditei. Quando o seu pai... Ali, ó, ele acabou de fazer, percebeu? Esse sinal de... assim. No caso dele não é, sabe por quê? Porque ele tem esse hábito.
Então, se você observar a entrevista por completo, você vai perceber que em vários momentos, inclusive momentos aleatórios, em que não está sendo feita nenhuma pergunta, ele faz esse gesto. Então, é um tique nervoso. Então, lembra, quando você for fazer uma análise desse tipo, é importante você traçar a linha de base da pessoa. O que é a linha de base? Linha de base é quando você analisa o comportamento da pessoa no geral, como ela costuma se comportar. E a incongruência é que é analisada. Esse é só um detalhe importante para você saber aí. O pai conta o que aconteceu, ele chegou a dizer se ela desmaiou, ficou dopado, algo nesse sentido. O desespero era muito grande no momento do calor, porque isso é uma tragédia. No momento de emoção, você não consegue perguntar detalhes. Você só quer que a situação se resolva e se pergunta o que é que está acontecendo. Você não pensou em entregar o seu pai para a polícia, já que era um crime, é um assassinato? A primeira coisa que eu pensei realmente foi entregar ele. Tanto que o que eu pedi para ele foi que ele se entregasse, porque aquilo ali é uma vida. É uma vida. E eu cresci com a Raíssa. Johnny, a gente teve acesso a áudios que pessoas próximas à Raíssa receberam, inclusive familiares, onde você fala e conta que ela iria de fato para São Paulo, que você não sabe o que aconteceu porque ela pegou um motorista de aplicativo e se mandou. Até você usa esse termo. Por que você mentiu para a família da Raíssa nesse momento enquanto ela era dada como desaparecida? Qual que era a tua intenção? A minha intenção era de desespero, porque você acobertou teu pai? Sem querer, acabei cobertando ele, porque quando eu até visitei a casa das amigas dela, o meu maior desejo era entregar meu pai, só que eu não conseguia. Dividido, eu não sabia se... Eu sabia que, pela razão, eu deveria entregar ele. O coração de filho falou mais alto. O coração de filho falou mais alto, infelizmente. Vamos lá, pessoal. Aqui uma expressão genuína de tristeza, tá? A tristeza, ela pode ser comparada, ela pode ser analisada pela junção aqui interna das sobrancelhas, quando começa a formar essas ruguinhas aqui, ó. Então, geralmente, essa é uma expressão, uma microexpressão de tristeza. Você tem consciência que o teu pai vai ficar preso quase 20 anos? Sim, ele deve pagar pelo que ele fez, cara. Infelizmente, ele é meu pai, mas isso eu não posso... O que você tem a dizer para a família da Raíssa nesse momento? Porque com certeza eles estão assistindo nesse momento e querem que a justiça seja feita. Sabem que que teu pai cometeu um assassinato. Para a família da Raíssa, só tenho a pedir perdão. Perdão. Eu não tenho perdão tanto por mim quanto por ele, porque ele não tá aqui para pedir perdão. De nenhuma forma, não é só porque é a família da Raíssa que eu conheço ela. Você já conversou com o seu pai? Você acha que ele realmente está arrependido? Ele tem arrependimento no coração do que ele fez? Eu sinto que ele sente arrependimento no que fez, no fundo do coração. O que ele disse para você, nessas poucas palavras que você conseguiu trocar com ele? Que foi a pior tragédia que poderia ter acontecido na vida dele e que isso acabou com a vida dele. Bom, pessoal, a respeito do filho, aqui a nossa análise ela é um tanto quanto inconclusiva, eu sei. Porém, sinceramente, eu não vi traços de bandeira vermelha que apontassem que ele estivesse ocultando a verdade. Fato é que ele está bem instruído pelo advogado, tanto é que muitas vezes você percebe que ao falar o advogado concorda com a cabeça do lado, assim, como em sinal de aprovação, ele está bem instruído. Só que isso não impede dele sentir realmente aquilo que ele está dizendo. Claro que ele tentou acobertar o pai, ninguém está passando pano aqui, ele deve pagar pelo que ele fez, afinal de contas ele agiu em cumplicidade, porém me soou mais genuíno do que o depoimento do pai, e menos frio também. Isso é um detalhe importante que a gente precisa analisar. O mais assombroso nesse caso é ver pessoas julgando a vítima. Há quem diga que ela deveria ter correspondido o amor do humorista para que não fosse assassinada. Olha que absurdo. Outras pessoas disseram ainda que ela faleceu por conta da ambição, e desde quando você querer um emprego melhor, ir atrás dos seus sonhos é motivo para perder a vida. É uma sociedade que está cada vez mais doente, e isso é preocupante, para mim pelo menos é. Eu não sei a sua opinião, deixa aí nos comentários para mim. Fato é que esse mau caráter, frio me parece, vai passar
tempo não suficiente na cadeia. Essa é que é a verdade. Acabou levando, por exemplo, o filho para uma cumplicidade. Não estou dizendo que o filho é inocente também, não dá para cravar. Agiu em plena inocência por 100% compaixão ao pai, não dá para saber. Fato é que Raíssa perdeu a vida por confiar em pessoas manipuladoras. Pessoas, ou pessoa, no caso do acusado, que sabe muito bem disfarçar sentimentos e emoções e aproveitou-se de um momento de fragilidade e dos sonhos da menina para cometer esse ato hediondo. Deixa aí para mim o seu comentário, eu gostaria muito de saber. E claro, não vá embora sem assistir a este vídeo aqui, ó. Esse vídeo é muito interessante e eu gostaria que você visse e desse a sua opinião também. Muito obrigado, meu nome é Newton, te vejo no próximo vídeo. Tchau.